boa noite. Na aula 01, né, na primeira aula do dia 15 de agosto, nós apresentamos de uma maneira geral diversas definições como o que é o diagrama de fase, suas características, os conceitos de componente e sistema, limite de solubilidade, o que é fase, o que são fases de equilíbrio e fases metaestáveis. Falamos também da microestrutura do material, né, as estruturas de equilíbrio durante o resfriamento de ligas isomorfas. A gente deu o exemplo lá do diagrama do cobre-níquel. Fizemos uma apresentação do diagrama de fase ou de equilíbrio. Falamos também da regra da alavanca para a determinação da fração de massa de sólido ou do líquido. Falamos de propriedades mecânicas das ligas isomorfas, falamos dos sistemas eutéticos binários e sua reação eutética, né, que ocorre quando tem a transformação durante o resfriamento líquido em duas fases sólidas, alfa e beta. Né. Na primeira aula também falamos das ligas hipoeutéticas e hipereutéticas. Falamos da microestrutura de uma liga de estanho e chumbo hipoeutética. Falamos do diagrama de equilíbrio, tendo fases intermediárias para a reação eutetoide e a reação peritética. Também naquela primeira aula nós falamos do diagrama de fase do ferro-carbono e falamos das ligas peritéticas e eutéticas. Hoje, portanto, na aula 2, vamos começar a falar de diagrama de fase, especificamente do sistema isomorfo, dando maior detalhamento com maior clareza possível. Bom, nessa aula nós vamos falar de diagramas de fase, desculpa, mais especificamente diagramas isomorfos. Essa aula sobre diagrama de fase será dividida em 3 partes, né? Nós abordaríamos diagramas isomorfos, diagramas eutéticos e diagramas ferro-carbono. Então, na aula de hoje, vamos abordar os diagramas isomorfos, que é esse primeiro aqui. É uma fase que a gente já definiu na aula 1, vamos rever, né? Uma fase é uma região com características físicas e químicas uniformes. No material, as fases estão relacionadas com a organização dos átomos. Se esses átomos se organizam de forma diferente, isso vai acabar representando uma nova fase. Dependendo das condições, né, que a gente está, de temperatura, de pressão, de composição química, a organização dos átomos pode mudar. Então, se muda a organização dos átomos, há então o que a gente diz de uma alteração de fase. Tá? Se a organização dos átomos se altera, consequentemente é uma alteração de fase. Mas o que pode causar essa alteração de fase? A mudança na temperatura, tá? Pode causar alteração de fase, na pressão, né? A mudança na pressão, a mudança na composição química e também na afinidade entre átomos, né? Tudo isso pode gerar uma alteração de fase. Bom, se as fases podem mudar, seria interessante eu saber em que condições que elas mudam, né? Existe uma forma de prever como que essas fases podem mudar, né? Existe? Né? Sim, existe. Tá? A ferramenta que nos auxilia na previsão das fases possíveis, né, dependendo aí de determinadas condições, é o que a gente chama de diagrama de fase. Existem vários tipos, né, de diagrama de fase. Os diagramas de fase mais comuns são aqueles que levam em consideração a temperatura, né, principalmente que mantém a pressão constante, a pressão atmosférica e variando a temperatura. Nós conseguimos determinar que fase nós teríamos. Né? Então, basicamente, existe 3 tipos de diagrama: o diagrama unitário ou unário, tá? O diagrama binário, tá? E o diagrama ternário. Tá? O diagrama unitário, né, ele leva em consideração somente, né, uma substância, por exemplo, a água. Um material, por exemplo, feito só com átomos de alumínio ou só com átomos de ferro.
temos assim um diagrama unitário, né, onde se leva em consideração uma substância somente e é variado somente a temperatura. Nesse contexto, não iremos alterar a pressão, vamos alterar somente a temperatura. Já o diagrama binário, né, leva em consideração duas substâncias. Por exemplo, dois elementos químicos, né? Então, eles vêm em pares, né, esses elementos químicos. O diagrama, por exemplo, alumínio-cobre, é um exemplo de diagrama binário. O diagrama ferro-carbono, o diagrama cromo-níquel, é um exemplo de diagrama binário. O diagrama molibdênio e európio, né? O zircônio e o ouro, né? O diagrama se apresenta de dois em dois elementos químicos. Existem os diagramas ternários, né? Por exemplo, cobre, níquel, ferro. Por exemplo, também o carbono, o silício, carbono e nitrogênio, e por aí vai. Ainda existem diagramas que levam em consideração três substâncias, normalmente são três elementos químicos. A maior parte dos diagramas unitários, principalmente o diagrama unitário da água, leva em consideração a temperatura e a pressão. Aqui a gente não vai alterar a pressão, vamos alterar somente a temperatura, tá? O diagrama binário leva em consideração duas substâncias, por exemplo, dois elementos químicos. Então, eles vêm em pares. O diagrama alumínio-cobre, por exemplo, o diagrama ferro-carbono, o diagrama cromo-níquel, por exemplo, o diagrama molibdênio-európio, zircônio-ouro, é de dois em dois. Existem os diagramas ternários, por exemplo, cobre, níquel, ferro e silício, carbono e nitrogênio. Então, existem diagramas que levam em consideração três substâncias. Normalmente são três elementos químicos, como eu falei. No caso do slide, né, é mostrado o diagrama unitário, ele é bem simples, como vocês podem ver. Nesse caso, ele prevê a mudança de fase em função da temperatura. Aqui mostramos os diagramas unitário para o alumínio e também para o chumbo. Observe que só vamos estar interessados nas fases líquidas, né, e sólidas, né? Então, aqui temos para o alumínio e para o chumbo. Então, à medida que eu aqueço, né, eu vou tendo a transformação de fase. À medida que eu resfrio, eu vou tendo também vou ter as transformações de fase. Aqui nós temos o caso do diagrama binário, que é um diagrama que leva em consideração dois elementos químicos, né? Aqui a saber o chumbo e o estanho. Então a gente vai ter um eixo, né, a temperatura, o eixo vertical, e no outro eixo nós vamos ter a composição química. Então leva-se em consideração a temperatura e a composição química. Por que disso? Estou variando duas coisas: temperatura e composição química do par. Se um é 30%, desculpe, se um é 30%, o outro vai ser 70%, né? A composição, por exemplo, aqui do estanho. Se um é 50%, o outro vai ser 50% e assim por diante. Então, ele forma, nós temos aqui um mapa, né? Um mapa bidimensional onde as linhas são linhas de transformação e as regiões, né, as áreas aqui dentro, né, são fases previstas para essa situação. Por exemplo, dentro de uma coordenada com composição 40% de estanho, né, porque aqui é estanho que eu estou abordando, para um diagrama de chumbo e estanho, né, sendo que o percentual é de 40% de estanho, por exemplo, né, a 300 graus Celsius. Então eu estou nessa faixa aqui, nesse ponto aqui na região de líquido. Assim, com essas coordenadas no mapa, eu estou prevendo que esse material estará no estado líquido nessas condições. Mais ou menos nesse ponto aqui onde eu estou passando o mouse. Já os diagramas ternários são bem complexos. É o que mostra o slide. O diagrama ternário leva em consideração a combinação de três substâncias. Normalmente três elementos químicos. Então eu vou precisar de uma dimensão a mais. No binário eu tinha um diagrama bidimensional. Nesse caso teríamos um diagrama tridimensional.
Normalmente se usa um prisma na forma de um triângulo, um prisma de base triangular, onde você tem para cada linha da base do triângulo a composição química de um dos três elementos. O slide, né, ele apresenta um diagrama nióbio, tá? Titânio e silício. Nesse diagrama obtém-se o percentual de nióbio, né, o percentual de titânio ou o percentual de silício, onde você acha um ponto que define esse percentual. A altura do prisma está relacionada com a temperatura, então aqui o eixo vertical é o nosso eixo da temperatura, onde varia a temperatura. Então lá no diagrama binário você tinha linhas de transformação, aqui você vai ter superfícies de transformação, e lá nós tínhamos área que representava uma fase, aqui nós vamos ter um volume que vai representar uma fase. Então a análise desse tipo de diagrama é bem mais complexa, é bem mais difícil, então não está dentro do escopo desse curso mostrar como é que se faz esse tipo de análise de diagramas ternários. Então nós vamos somente comentar deles aqui e vamos ficar somente com os diagramas binários. O diagrama de fase binária é um diagrama de equilíbrio. Então, o que esse diagrama prevê? Ele prevê o que vai acontecer, né, com o material, com qual que é a condição que o material vai estar quando atingir o equilíbrio. Esse diagrama não está explícito quanto tempo leva para atingir esse equilíbrio. Ele diz que quando atingir o equilíbrio vai ter tal condição. Ele fala da questão termodinâmica dos materiais, ou seja, quando que ele vai chegar, mas ele não fala da cinética, ou seja, ele não diz quanto tempo ele vai levar para chegar. Então essa é a questão aqui. Ele vai mostrar qual é a condição de equilíbrio, qual a condição que o material vai buscar se eu colocá-lo em uma determinada condição. Nesse slide, vamos analisar o diagrama binário. Um diagrama binário é um mapa onde eu posso comparar ele com um mapa no plano cartesiano, onde o eixo Y representa a temperatura, o eixo X representa a composição química. Dentro desse mapa nós temos linhas. Essas linhas representam linhas de transformação e as regiões delimitadas por essas linhas, né, indicam a fase ou as fases que o material vai apresentar para aquela determinada condição. O diagrama binário tem algumas variáveis. O que varia no diagrama? Varia a temperatura, né, varia a transformação e varia a composição química. E tem algo que é fixo nesse diagrama, é o tempo para que ocorra a reação para chegar no equilíbrio ou o tempo que vai levar para chegar no equilíbrio. Sobre a composição química, fisicamente faz mais sentido trabalhar com o peso atômico, tá? Aqui em X, mas na prática faz mais sentido trabalhar com massa. No caso, é apresentado no slide o percentual em níquel em peso em massa, aqui no eixo horizontal. O próximo ponto que a gente tem que ficar atento é observar as regiões com uma única fase. Normalmente as regiões com uma única fase são explícitas no diagrama. Temos uma região de líquido, onde aparece o L, onde toda essa região é líquida, e essa região aqui é a região que ela chamou-se de alfa, que é uma região sólida. Como padrão, as fases sólidas são nomeadas com letras gregas. Primeira fase sólida, normalmente é a alfa, a segunda é a beta, a terceira é a gama e por aí vai. No diagrama, eu tenho que encontrar as regiões formadas por uma única fase. Depois de encontrar as regiões formadas por uma única fase, eu tenho que encontrar as regiões formadas por misturas de fase, onde eu estou passando o mouse.
No caso do sistema binário, a mistura de fase das áreas de regiões são sempre duas fases. Não existe uma região com três fases aqui no diagrama binário. Existe uma região com uma fase, como a líquida, ou existe uma região com uma mistura de duas fases, onde eu estou passando o mouse. Nesse caso aqui parece bem óbvio, mas não é óbvio que essa região do centro diz respeito a uma mistura de fase líquida com fase alfa, que é a fase sólida. A gente pensa assim porque ela está entre o líquido e o alfa, mas não é assim. Então, esta está entre o líquido e o alfa, essa região, sim, mas não é assim, é sempre na horizontal, nunca na vertical que devemos analisar. Existe uma regra, e é uma regra muito boa, para saber o que nós vamos ter em uma região com mistura de fase. Basta traçar uma linha dentro da região até tocar nas linhas de transformação, que são essas duas linhas aqui, ó, essa mais essa. Então a esquerda tocou na linha referente à fase líquida e a direita tocou na linha referente à fase alfa. Em qualquer lugar dentro dessa região, se eu traçar uma linha, à esquerda vai tocar no líquido e na direita vai tocar no alfa, que é a fase sólida. Então é assim que determina essa região, que é uma região de líquido e alfa. Essa região aqui, de uma mistura de fases. O nome dessa linha que a gente traça dentro de uma região com duas fases é chamada de linha de conexão, que é uma linha horizontal ou linha isoterma, ou seja, onde não varia a temperatura. Veja bem, essa linha só faz sentido numa região de mistura de fases. Então essa linha de conexão não existe numa região de uma única fase, só existe na região de duas fases. Existem vários tipos de sistemas binários e o sistema mais simples é o sistema que a gente chama de isomorfo. O sistema isomorfo é o que forma o diagrama mais simples de todos, o diagrama mais fácil de entender. Então a gente vai trabalhar com esse diagrama e vamos fazer toda a análise e aprender o máximo possível sobre o diagrama de fase, analisando esse diagrama mais simples. Esse sistema mais simples que é o sistema isomorfo. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente observa um diagrama de fase é conseguir entender ele como um todo. Normalmente as informações não aparecem de forma completa nos diagramas, porque para quem sabe ler um diagrama, muitas coisas estão implícitas ali. O que é mostrado em um diagrama de fase normalmente? Normalmente é mostrada a região de transição, né, entre o sólido e o líquido. Raramente aparece a transição entre o líquido e o gasoso. Então, normalmente é mostrada a variação no eixo X de 0 a 100% do par dos elementos químicos, no caso aqui é cobre, né, e níquel. Tá? Então, ele mostra de 0% de níquel até 100% de níquel. E é mostrada a transição do sólido para o líquido. A primeira coisa que a gente tem que observar é qual a escala de temperatura está apresentada no gráfico. Ele pode apresentar o gráfico em graus Celsius ou em graus centígrados. Ou pode também apresentar em Kelvin ou ainda em Fahrenheit. A outra questão aqui é na composição química. Nós temos que observar o diagrama. Normalmente é mostrado qual é o par que vai trabalhar o diagrama. O par aqui, no caso, é o cobre e o níquel. E eu tenho que observar a composição química em relação a quem dado. Normalmente é dado entre um dos dois. Então nós temos aqui de 0 a 100% de quem? De níquel. Então se eu tenho 60% de níquel, o percentual de cobre fica implícito. Não é mostrado aqui, ou seja, 60% de níquel, onde eu estou passando o mouse, seria então 40% de cobre. Então é necessário ter uma atenção a isso para não causar dúvida. Né? Outra coisa que nós temos que observar é que tipo de percentual é dado. Pode ser dado o percentual da composição em massa ou em peso, e pode ser dado o percentual atômico.
Os engenheiros, né, gostam do percentual em peso, né, e os físicos, né, eles gostam do percentual atômico. Continuando na análise do diagrama isomorfo, né, no caso aqui o diagrama cobre e níquel, né, é interessante observar a presença das linhas líquidos e sólidos, né. A linha líquidos, que é essa daqui, onde eu estou passando o mouse, é uma linha onde acima dela, nessa região, eu só tenho um líquido, né? Então, no caso aqui, essa linha é a linha líquidos. Nós temos a linha sólidos, que é essa aqui onde eu estou passando o mouse. Na linha sólidos, né, tudo que estiver abaixo da linha sólidos é sólido. Então aqui nós temos a fase alfa. Outro ponto que a gente tem que observar no início agora é o ponto de fusão dos elementos puros. Se vocês observarem aqui, quando eu tenho 0%, né, nessa linha aqui, 0% de níquel, eu tenho cobre puro. Então isso aqui não é nada mais do que o diagrama unitário do cobre, se fosse só essa linha aqui. Se eu tiver 100% de níquel, que seria essa linha aqui, né, significa que eu tenho 0% de cobre. Então esse aqui é o diagrama, seria o diagrama unitário do níquel, onde eu estou passando o mouse. Então vamos ver aqui o níquel puro, né, nessa linha aqui. É o eixo vertical à direita. Né, o níquel a 1300 graus Celsius, né, o níquel ainda está no estado sólido alfa. Então ele vem aqui, né, e vou aquecendo, e ele vai indo lá, eu vou aquecendo, né, até ele ficar sólido, sólido. Na hora que ele chega aqui em 1455, ele muda para o estado líquido. Veja que essa mudança não é abrupta. Isso aqui é um diagrama de fase, de equilíbrio. Ele está mostrando que vai ter no equilíbrio, ou seja, imediatamente abaixo desse ponto de 1455 eu vou ter sólido. Imediatamente acima eu vou ter líquido. Bom, mas quer dizer então que se eu tiver um bloco grande de níquel e atingir a temperatura de 1455, imediatamente todo esse bloco vai querer fazer vai querer fazer o quê? Não, ele não vai derreter por completo, né? Ele vai começar a derreter. O que acontece com a temperatura? Acontece que quando a temperatura vai subir, ou seja, todo o calor que eu estou fornecendo para a peça está sendo usado para aumentar a temperatura até chegar no ponto de fusão. Quando chegar no ponto de fusão, a temperatura vai parar de subir e isso funciona também para substâncias puras, como vocês viram, né, para quem fez engenharia em termodinâmica ou final transporte. E todo o calor que eu fornecer para o material vai ser utilizado para a transformação de fase, ou seja, o calor latente de transformação de fase que vai ser usado. Então a temperatura não vai aumentar até que todo o material tenha se transformado em líquido. A partir do momento que ele se transformou em líquido, ele volta a aumentar. Então a temperatura sobe para que até que todo o material fique líquido e depois volte a subir. A mesma coisa acontece com cobre puro, onde eu estou passando aqui o mouse, né, nessa linha vertical, nesse eixo vertical à esquerda. Então ele vai aquecer até 1085 graus Celsius, é o ponto de fusão do cobre puro. Acima desse ponto ele vai ficar superaquecido, então eu vou ter um líquido superaquecido. Então é fácil identificar o ponto de fusão do níquel puro, tá? E o ponto de fusão do cobre puro. Se eu tiver uma liga de 50%, por exemplo, né, de níquel e 50% de cobre, eu vou aquecer agora e ele não vai parar na temperatura porque eu vou ter uma mistura de fases líquido e sólido no equilíbrio. Veja bem, se eu parar na fase alfa, nessa fase aqui alfa mais líquido, né, no equilíbrio, né, eu vou ter uma fase bifásica. E o que eu quero dizer com esse ponto onde eu parei? Quer dizer que nesse ponto onde eu parei, né, eu vou ter líquido e sólido e os dois vão estar em equilíbrio. Se eu mantiver nessa temperatura em 1300 graus Celsius,
né? Vamos traçar aqui uma linha reta e descer aqui, vou ter 50% de níquel e 50% de cobre, né? E se eu manter nessa temperatura de 1300 graus Celsius, voltar amanhã eu vou ter ainda 50% de líquido e 50% de sólido, né? Se daqui a 1000 anos mantiver essa condição, nada acontecer, ele vai continuar líquido e sólido no equilíbrio. Vamos supor que eu queira, né, fazer uma liga que é 40% de cobre, tá, puro, e 60% de níquel. Tá? Então vai ser 60% aqui, né, de níquel e 40% de cobre. No caso aqui, com o dado percentual de níquel, eu quero fazer a liga de 60%. Eu quero fazer uma liga de 10 quilos dessa liga, por exemplo. Então eu vou ter que usar 6 quilos, né, 6 quilos de níquel e 4 quilos, né, de cobre. Vamos pegar isso em pó e vamos colocar dentro aqui de uma panela. Então eu tenho nessa panela pó de cobre em vermelho e pó de níquel, né, em azul. Então são 6 kg de pó de níquel, 4 kg de pó de cobre. Então tem uma liga agora? Não. Isso. A liga é quando nós temos uma mistura de átomos. Os átomos não estão misturados ainda. Na panela, né, aqui eu tenho uma panela, os átomos dentro dessa partícula está o cobre ligado com cobre e dentro da partícula de níquel está o níquel ligado com níquel, sobre a ligação química. Então eu tenho que fazer a mistura de átomos para que os átomos se liguem, ou seja, o cobre ligado com o níquel, daí isso vai acabar mudando a estrutura do material. Então nessa situação eu vou ter o que nessa panela, na verdade? Eu não vou ter 60%, eu vou ter cobre puro e níquel puro. Como vimos no slide anterior, e se eu aquecer agora olhando para esse slide, esse material até 1250 graus Celsius, o que vai acontecer? Nessa situação, né, o cobre puro já ficou líquido, né, e o níquel ainda não. Então eu vou ter um cobre líquido com partículas sólidas de níquel. Se eu continuar aquecendo, né, o níquel vai somente se liquefazer acima de 1455 graus Celsius. Então, quando o níquel ficar líquido, eu vou ter dois líquidos e esses líquidos vão se misturar. Então, agora eu venho com os dois aqui em cima e no momento que o níquel derreter, eles vão se misturar com cobre e daí vai formar uma liga pela quantidade proporcional dos dois. Essa liga vai ter 60% de níquel. Agora, se eu resfriar, chegar aqui a 1400 graus Celsius, o material vai estar líquido ainda. Na subida, a parte do níquel estava sólido. Agora que misturou na descida, no resfriamento, ele ainda vai estar líquido. Ele vai começar a solidificar aqui em torno de 1350 graus Celsius, onde eu estou aqui mostrando aqui mais ou menos essa temperatura de 1350 graus Celsius. Então, a partir daqui eu vou ter a liga 40% de cobre e 60%, né, de níquel. O slide apresenta um diagrama de fases binário isomorfo do sistema ainda cobre-níquel, destacando tipo diagrama. É um diagrama do tipo isomorfo, ou seja, com solubilidade total no estado sólido e líquido. No eixo horizontal eu tenho a composição em peso de níquel. No eixo vertical eu tenho a minha temperatura. E eu tenho a região intermediária do diagrama que representa uma mistura das fases líquida e sólida em equilíbrio. Uma liga com 50% de níquel, ao ser aquecida, atravessa essa região, coexistindo as fases líquidas e alfa antes da fusão completa. Lembrando que a alfa é a fase sólida.
Imagens de micrografia mostram a estrutura das fases alfa, sólida e a linha líquida. Essas micrografias ilustram visualmente as fases presentes nas diferentes regiões do diagrama de fases e ajudam a compreender a evolução microestrutural durante o aquecimento ou resfriamento de uma liga cobre-níquel. O slide enfatiza que na faixa entre as linhas de sólidos, né, que é essa linha aqui, sólidos, né, e a linha líquidos, as duas fases estão em equilíbrio termodinâmico. Agora o slide mostra o diagrama ainda, né, o binário isomorfo cobre-níquel, com a ênfase na determinação das composições químicas das fases presentes na região de duas fases, alfa e líquido. Qual a finalidade da linha de conexão, essa linha aqui, ó, né, no diagrama de fases? A linha de conexão, ou timeline, é traçada horizontalmente na região das duas fases. No caso alfa, essa região aqui é a região bifásica de sólido alfa com a fase líquida L, e serve para determinar o C-alfa. O que é o C-alfa? É a composição da fase sólida alfa, que é o ponto de intersecção à esquerda com a curva de sólidos. Esse ponto aqui. O CL, né, esse ponto aqui, ó, é a composição da fase líquida, que é o ponto de intersecção à direita com a curva líquidos. Esse ponto aqui. E o C0 é esse ponto onde eu estou passando o mouse, é a composição global da liga, que fica entre o C-alfa e o CL. Então, ela permite aplicar a regra da alavanca para calcular a fração de cada fase presente em equilíbrio. Vamos ver como que a gente faz isso. Esse slide apresenta o diagrama de fase isomorfo, né, ainda do cobre-níquel, com foco também na determinação das composições químicas das fases e uma liga com 50% em peso de níquel, tá? Aqui, ó, estou nesse ponto aqui de 50% de níquel, tá? Onde o C0 é 50% de níquel. Tá? Há uma temperatura dentro da região de coexistência das fases líquida e sólida. Então eu estou nessa temperatura aqui, ó. Basta traçar uma horizontal aqui. O objetivo desse slide é mostrar como usar a linha de conexão, que é essa linha aqui, ó, a linha de tie-line, para obter o Cl, tá? Que é de 42% de níquel, que é a composição da fase líquida, o C-alfa, que é 59% de níquel, que é a composição da fase sólida alfa, e o C0, que é 50% de níquel, que é a composição global da liga. Observações que a gente deve destacar. Como o sistema é binário cobre-níquel, ao indicar apenas a porcentagem de níquel, a porcentagem de cobre é subentendida por diferença até 100%, evidentemente. Então, se aqui eu tenho 50% de níquel, evidentemente eu tenho 50% de cobre. Essa linha de conexão permite posteriormente aplicar a regra da alavanca, tá? Que a gente vai ver para determinar a fração em massa de cada fase. Então, esse slide ele reforça a importância da análise do diagrama de fases para prever microestruturas e composições em equilíbrios em ligas metálicas. Como calcular a fração em massa de cada fase? Se eu estiver numa região de mistura de fase, por exemplo, ponto B, né, esse ponto aqui, né, eu vou ter que no ponto B, então eu estou nessa região onde eu tenho um líquido mais alfa, que é um sólido, né, o alfa. Nessa situação eu consigo saber a composição química do líquido e a composição química do sólido, ou seja, o meu Cl, né, e o C-alfa, conhecendo essa composição química da liga que é o C0, onde eu estou com a minha liga. Então a minha liga está na fase bifásica. Como que eu faço para saber a quantidade de líquido e a quantidade de sólido alfa que tem e a quantidade relativa das fases?
Para isso, eu vou ter que usar uma técnica chamada regra da alavanca. A regra da alavanca faz o uso de uma linha de conexão, onde eu estou passando o mouse, para se calcular a quantidade relativa de fases. Então, olhando o slide, nós temos esse exemplo onde nós temos o ponto B, né? E o ponto B representa a liga que tem a composição química de 35% de níquel em peso. Todo o percentual agora é dado em níquel. Nós transferimos, né, essa linha de conexão aqui para a direita, tá? Para ficar mais fácil a visualização dessa linha de conexão, que é essa da linha horizontal. O líquido onde tocou, né, lá na linha de transformação, ele vai corresponder a uma composição química igual a 32% por cento de níquel, que é o ponto Cl, que é esse ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui. Já o alfa, né, vai corresponder a uma composição química equivalente a 43% de níquel, que é o ponto C-alfa. Então aqui eu tenho 43% de níquel, onde eu estou passando o mouse. Então, se eu quiser saber o percentual de líquido, eu tenho que conhecer esse segmento S aqui, ó. Ou seja, a diferença da composição química entre a composição química do alfa e a composição química da liga, e dividir pelo comprimento total desse segmento, que é o comprimento S mais o comprimento R, ou seja, o valor de 43 menos o valor de 32, que me dá o comprimento total de R mais S. Então, se eu quero saber sempre o lado oposto, o líquido, eu tenho que pegar o segmento S e dividir pelo segmento R mais S. Se eu quiser saber o percentual de alfa, né, eu tenho que pegar o lado oposto, esse segmento R aqui, ó, e dividir pela soma do R mais S. Tá? Então, se eu quero saber, repetindo o alfa, tá, eu tenho que pegar esse lado oposto, que é o R. Se eu quero saber, né, o líquido, tá, eu tenho que pegar o segmento S e dividir por R mais S. Então, vamos dar o exemplo do líquido. Quero saber o percentual de líquido. Então, eu vou pegar o comprimento S, tá, e dividir por R, R mais S. Então, vai dar 43 menos 35, 43 menos 35, dividido pelo comprimento, pelo segmento 43 menos 32, ou seja, esse segmento 43 menos 32. O percentual de líquido, então, né, é 72,7%, tá? Como mostrado aqui. Então vamos ver uns exemplos. Vamos pegar um exemplo relacionado a uma liga de 60% de níquel e 40% de cobre, né? Vamos marcar esse ponto A aqui. No ponto A nós temos somente líquido, né? Qual vai ser a composição da liga? Vai ser 60% de níquel, tá? E a liga não vai mudar, sempre vai ser essa liga, 60% de níquel. Que fase eu vou ter nessa situação aqui? Ou seja, estou dentro da região de líquido, então vou ter uma fase, vai ser a fase líquida. Qual é a composição química da fase? Quando eu estou numa região de uma única fase, a composição química da fase é igual à composição química da liga. Ou seja, o líquido vai ter 60% de níquel. Quanto de fase eu vou ter? Vai ser tudo líquido, então vai ser 100% líquido nesse ponto A. Então o percentual de fase vai ser 100% líquido. A microestrutura não é uma microestrutura definida porque é líquido em A. Então eu vou ter 100% de um líquido com uma composição química igual a 60% de líquido e 40% de cobre. Certo? Bom, então vamos diminuir a temperatura, né? E vamos entrar dentro de uma região de mistura de fase. Agora eu não estou mais nesse ponto, estou no ponto B. Antes eu estava nesse ponto A, agora eu estou no ponto B, na região de mistura.
Esse ponto eu vou chamar de ponto B. Então, nessa situação, eu vou traçar uma linha de conexão. Então, o C0, né? Esse C0 aqui, a composição química da liga vai ser esse. Esse aqui vai ser a composição química do líquido. Tá? E esse aqui vai ser a composição química do alfa, que é uma fase sólida. Então, no ponto B, nesse ponto B aqui, a liga continua a mesma, não mudou a liga não muda, ela tem 60% de níquel. Que fases eu vou ter? Agora eu vou ter duas fases, líquido e alfa. Qual é a composição química do líquido? A composição química do líquido é dada aqui, então é 57% de níquel. E qual a composição química do alfa? Ela é 70% de níquel, essa aqui, ó. Se eu fizer agora a regra da alavanca baseado nisso, ou seja, pegar 70 menos 60 dividir por 70 menos 57, vai dar, no caso do líquido, vai dar 77% do percentual da fase líquida, vai dar 77% de líquido. Já o alfa vai ser o complementar para o 100%. Então a microestrutura vai ser formada basicamente por 77% de líquido, uma grande área de líquido e uma pequena área formada por alfa. Então uma quantidade de 23% da fase alfa, fase sólida. Se a gente observar aqui na linha de conexão, o ponto da composição química da liga está mais próximo do líquido, certo? Esse ponto B está mais próximo aqui do líquido do que do sólido. O ponto da composição química da liga está mais próximo do líquido, então vai ter mais líquido que sólido. Então eu analiso sempre na horizontal. Quando esse ponto está mais perto do alfa, então eu vou ter mais alfa que líquido. Se ele está na metade, eu vou ter 50% e 50%. Essa análise, repito, apenas se faz na horizontal. Agora, se a gente vai na temperatura um pouquinho mais abaixo, né, nesse caso o ponto C, tá, vai estar mais perto do sólido. Se a gente fizer aquela mesma análise para o ponto C agora, a liga continua sendo a mesma, 60% de níquel, 40, ou seja, entre 40% de cobre, e as fases continuam a mesma. Nesse caso, no ponto C, eu tenho líquido e sólido no ponto C. Perdão. Logo, a composição química das fases vai mudar. Então, eu estou no ponto C, abaixo do ponto C0. Eu não estou mais aqui, eu estou no ponto C. A composição química da fase líquida, então, é igual a 50% de níquel, que é o meu Cl. Já a composição química do sólido, do sólido C-alfa, desculpe, do C-alfa, né, o alfa vai ter uma composição química de mais ou menos 64% de níquel. Desculpem. Para eu saber agora quanto que vai ter cada fase, eu tenho que fazer a regra da alavanca. Assim eu terei a composição química relativa de fases em percentual de líquido e percentual de sólido alfa. Perdão, pessoal. A regra da alavanca diz o quê? Então, se eu quiser saber a quantidade de líquido, é o trecho de 64 menos 60 dividido por 64 menos 50, o que resulta em 4 dividido por 14. Então, dividindo 4 por 14, teríamos percentualmente 0,2857 vezes 100, o que vai dar de líquido em aproximadamente 29% e de sólido alfa vai dar aproximadamente 71%. É o que está mostrando aqui, ó. Então, nessa situação, eu vou ter bem mais sólido alfa do que líquido, como mostrado aqui na micrografia. Microestrutura é essa esperada para o ponto C.
Agora, se eu diminuir mais a temperatura ainda, no ponto D, eu vou estar totalmente dentro da região do alfa, então eu vou ter somente a alfa. Então, no ponto D, a liga continua a mesma, 60% de níquel. A fase eu vou ter só uma, que é a alfa. E quando eu estou numa região de uma única fase, a composição química da fase é igual à composição química da liga, ou seja, o alfa vai ter uma composição química de 60% de níquel e 40% de cobre. E a quantidade relativa das fases, obviamente, é 100% de alfa, porque eu estou aqui no ponto D. Então, eu só vou ter alfa na microestrutura, tudo sólido, como mostrado aqui. O slide apresenta o diagrama de fases binário isomorfo do sistema bismuto e antimônio. Nesse tipo de diagrama, ambos os elementos têm solubilidade total entre si, como a gente viu, no estado sólido e no estado líquido, formando uma única fase sólida alfa em todas as suas composições, característica típica de sistemas isomorfos. Então, no gráfico, no eixo horizontal, representa a composição em porcentagem de antimônio, enquanto no eixo vertical mostra a temperatura em graus Celsius. A região entre as curvas líquidos e sólidos corresponde à coexistência aqui de líquido mais a fase sólida alfa, em equilíbrio. Então vamos fazer um exercício de fixação com o ponto A em 60% de antimônio. Tá? Primeiro, vamos calcular a composição química dessa liga C0. Nosso C0 é no ponto A. Então nós temos 60% de antimônio, portanto temos 40% de bismuto. 2. Vamos calcular as fases presentes na temperatura do ponto A. O ponto A está na região de duas fases, líquido mais alfa, ou seja, coexistem fase líquida e fase sólida alfa em equilíbrio. Composição química das fases, extraídas aqui do diagrama. Então a fase líquida, Cl, ele tem aproximadamente 42% de antimônio e consequentemente 58% de bismuto. E a fase sólida, tem aproximadamente 80%, tá? 80% de antimônio, consequentemente 20% de bismuto. Para a gente calcular a porcentagem relativa de cada fase, vamos usar aí a regra da alavanca, traçar aqui uma horizontal, um eixo de conexão, e a fração de fase líquida, a porcentagem líquido, é o C alfa, tá? Menos o Ca dividido pelo C alfa menos o Cl. Tá? Ou seja, é 80 menos 60 dividido por 80 menos 42, que daria esse ponto aqui. Ó. Isso vai dar 53%, é a fração da fase líquida. Logo, a fração da fase sólida é 100 menos esse valor calculado de 53, que daria 47%. A temperatura em que a liga está totalmente líquida, ela atinge 100% líquido na curva de líquidos, ou seja, em torno de 550 graus Celsius. Tá? A temperatura em que a liga está totalmente sólida, ela atinge 100% do sólido na curva sólidos, aproximadamente a 400 graus Celsius, para 60% de antimônio. Evolução da microestrutura com o resfriamento. Acima de 550 graus Celsius, nós temos aí 100% da liga está no estado líquido. Então, 550 graus Celsius, eu vou estar aqui no estado líquido. Entre 550 e 400 graus Celsius, mais ou menos nessa linha horizontal, ocorre a solidificação parcial formando cristais de fase sólida alfa no líquido. Abaixo de 400 graus Celsius, a liga torna-se 100% sólida, culminando na fase alfa, com composição final homogênea de 60% de antimônio. Então aqui o slide apresenta o diagrama
né, ainda de fases isomorfo bismuto e antimônio, com destaque para uma liga de 60% de antimônio, né, e 40% de bismuto, representada aí na linha tracejada vermelha no gráfico. Tá? Esse ponto A, né, ele está localizado na região de duas fases, tá? Indicando que essa temperatura a liga possui fases líquida e sólida coexistindo em equilíbrio. Então esse exercício, né, de fixação propõe analisar as fases presentes, suas composições e proporções a partir da posição da liga no diagrama. O slide mostra... Opa! Agora sim. O slide mostra o diagrama de fases ainda isomorfo bismuto e antimônio, destacando aí o ponto A com 60% aí, de antimônio, né, e 40% de bismuto, certo? Situado na região entre as curvas de líquidos e sólidos. Então essa linha horizontal vermelha, né, que é a nossa linha de conexão, indica que nessa temperatura a liga está na região de duas fases, contendo então uma mistura de líquido e sólido, como a gente viu, né? Aqui esse slide apresenta o diagrama de fase da isomorfo bismuto e antimônio, né, ainda no ponto A, considerando ainda esse ponto A com 60%, né, de antimônio, né, na região bifásica. Então o objetivo aqui é mostrar a composição química das fases olhando para os pontos CL, né, e o C-alfa. Né. A linha de conexão vermelha indica as composições das fases em equilíbrio. Então CL eu tenho 42% de antimônio, né, e 58%, consequentemente 58% de bismuto, né, que é a composição da fase líquida. A composição da fase sólida alfa, né, eu tenho 80% de antimônio, né, e 20% aí de bismuto. Então, mais uma vez, o exercício foca na identificação dessas composições químicas das fases a partir do traçado que a gente chama de timeline, tá? TIE-LINE, que é essa linha horizontal aqui que tracejada em vermelho. Agora o slide mostra, né, o mesmo diagrama, bismuto antimônio, né, tá? Agora utilizando as composições das fases em equilíbrio, Cl 42%, né, de antimônio, né, e o C-alfa 80% de antimônio, né? Calcula-se o percentual em massa de cada fase. Então, a percentual de líquido é 53%, desculpem, e o percentual de sólido é 47%, calculado aqui, né, pela regra da alavanca. Tá? Então, eu faço 80 menos 60, né, se eu quero calcular o líquido, eu vou calcular no lado direito e olhar para o lado esquerdo, né, para o lado oposto. Então, eu faço 80 menos 60 dividido por 80 menos 42. Então dá 53% de líquido. Tá? Subtraindo de 100 dá 47% de sólido fase alfa. Então aqui nós estamos calculando, né, o percentual em massa, né, de cada fase, líquida ou sólida, em uma liga na região de duas fases. Tá? Aqui o slide mostra o diagrama de fases ainda isomorfo bismuto e antimônio, tá? Destacando ainda que estamos ainda no ponto A, onde nós temos aí 60%, né, de antimônio e 40% de bismuto, tá? Ainda continuamos ainda no ponto A. Né, a linha horizontal, né, tracejada indica ao atingir aproximadamente 550 graus Celsius. A composição da liga ultrapassa a curva de líquidos, que é essa curva aqui, tá? Entrando na região da fase única líquida, L. Então a resposta ao exercício mostra que essa é a temperatura mínima em que a liga está completamente no estado sólido. Agora continuando no mesmo diagrama isomorfo, né, bismuto e antimônio, né? Agora essa linha tracejada vermelho, né, com essa daqui, né? Então a linha tracejada vermelha vertical, primeiro, marca a composição da liga, e a linha horizontal indica a temperatura,
de aproximadamente 400 graus Celsius, em que a liga cruza a curva de sólidos, que é essa curva aqui, ó, de sólidos. Então a curva de sólidos, abaixo dela eu tenho só a fase sólida. Então o exercício de fixação reforça essa interpretação com a resposta destacada, né? 400 Celsius é a temperatura em que a liga está 100% sólida. Ainda continuando no mesmo diagrama bismuto-antimônio, tá? Agora a gente vai fazer um processo de resfriamento, né? Nós vamos sair do ponto 1, né, até chegar no ponto 4. Tá? Então, na região totalmente líquida, que é o ponto 1, né, é uma região aqui que está acima da linha líquidos. Tá? A microestrutura, nós temos uma única fase líquida homogênea, sem formação de fases sólidas. Tá? Então a representação aqui é um círculo preenchido totalmente indicando líquido. Na região 2, né, eu tenho líquido, né, mais sólido, sólido alfa. A microestrutura é mostrada aqui à direita, né? Nós temos núcleos da fase sólida, em azul, começa a se formar e crescer no líquido. A representação é dada por partículas sólidas alfa em azuis dispersas no líquido. Ainda continuando o resfriamento, no ponto 3, nós temos aí a coexistência do líquido mais a fase sólida alfa, mais próximo que da linha sólidos, né? A maioria da microestrutura é composta por alfa, com menor quantidade de líquido, né, estante entre os grãos. A representação é grãos de alfa mais desenvolvidos e numerosos, aqui em azuis. Continuando o resfriamento dessa liga, né, chegando aqui no ponto 4, nós vamos encontrar essa liga totalmente sólida, né, abaixo da linha sólidos, tá? Que é essa linha que eu estou passando o mouse aqui. Tá? Então nós temos apenas o sólido. A microestrutura é completamente sólida, da fase alfa, com possível formação de grãos equiaxiais ou colunas, dependendo da taxa de resfriamento. A representação onde eu estou passando o mouse é toda a área ocupada pela fase alfa, né, com interface de grãos visíveis. Tá? Então essa descrição representa o resfriamento de uma lígula de 60% de antimônio, né, que se inicia totalmente líquida, tá, nesse ponto 1, passa por uma solidificação com formação da fase alfa, até atingir o estado totalmente sólido em 4, com uma microestrutura composta apenas por alfa. Bom, o slide apresentou aí um resumo dos tópicos, né? Ele apresenta um resumo dos tópicos abordados, né, nessa temática de diagrama de fases. Ele indica que já foi então estudado, né, o diagramas isomorfos, e a gente vai trabalhar na aula 3 e na aula 4 os diagramas eutéticos e o diagrama ferro-carbono. Na aula 01 a gente fez um geral, né, sobre todos esses assuntos. Hoje nós especificamos aí o assunto de diagramas de fases, abordando diagramas isomorfos. E na aula 03 nós vamos tratar aí de diagramas eutéticos. Enfim, terminamos essa aula sobre diagrama de fases. Até a próxima e obrigado por assistir.